Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que bom, nós estamos reunidos mais uma vez neste domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Mais uma vez trazemos a reflexão de Jesus ressuscitado, Jesus que está no nosso meio, Jesus que vem trazer a nós a vida em plenitude. Por isso quero convidar você a abrir o seu coração para juntos nós escutarmos esta palavra e deixarmos que ela se faça vida em cada um de nós. Está em Lucas 24, de 35 a 48. Lucas 24, de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que lhes falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Queridos, amados irmãos e irmãs, Jesus, ele veio para estar conosco, para permanecer conosco, para dar a sua vida a cada um de nós e para todos aqueles que o acolham. Nós estamos nessa caminhada durante esses domingos, desde o dia de Páscoa, domingo passado, que foi domingo da misericórdia, hoje também, sempre falando do Evangelho da ressurreição do Senhor. Nós vimos aqui que Jesus, primeiramente, ele apareceu para aqueles dois discípulos, Primeiramente apareceu para Maria Madalena, não foi? Depois apareceu para os discípulos de Emaús que estavam a caminho. Jesus se pôs entre eles
e parou na casa daqueles discípulos, ali onde ele fez um lanche, fez uma refeição com eles, e até então ele não tinha sido conhecido como Jesus, como o Senhor, como o Mestre que havia estado com eles antes. Mas Jesus foi reconhecido naquela hora do partir do pão, quando ele abençoou o pão e partiu, eles o conheceram. E Jesus desapareceu em seguida. E esses discípulos de Emaús, eles foram então falar com os apóstolos que estavam reunidos, como nós vimos aqui no início, né? Eles, por sua vez, eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Então, eles foram e contaram aos apóstolos. Mas ainda quando eles estavam conversando sobre isso, Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E eles então ficaram perturbados no sentido de confusos, de saber, Jesus morreu, como pode estar aqui no nosso meio? É um fantasma? O que é que está acontecendo? Jesus acalmou a eles, dizendo, né, que sou eu mesmo, eu não sou um fantasma, pode tocar em mim, eu estou aqui, eu sou de carne e osso. Mas, irmãos, veja que bonito. Jesus se coloca entre eles como aquele que veio trazer a paz, como aquele que veio ser o pão vivo, como aquele que veio trazer a vida. Veio trazer a vida a você e a mim. E Jesus, então, diz para eles, a paz esteja convosco, como que ele estivesse dizendo. Gosto de dizer isso, eu entendo dessa forma, que Jesus, ele é a pessoa da paz. Ele chega e diz, a paz esteja convosco, tranquilizai-vos, sou eu. Então, é para nos mostrar que a nossa vida, todos nós queremos ter paz. Para ter paz é preciso acolher Jesus. Para ter paz é preciso acolher na intimidade do Senhor, acolher a pessoa do Senhor, não só ouvir falar e querer adaptar Jesus à nossa vida, adaptar a fé à minha vida, ao meu jeito de pensar. Mas não, é o contrário. Acolher Jesus no sentido de deixá-lo conduzir a nossa vida. E assim nós teremos paz de verdade. Veja, meu irmão, minha irmã, vacilando ainda, estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe. Ele comeu, e aí, como ele estava dizendo, um fantasma não come, e eu estou comendo. Então veja, Jesus, a nossa fé, o cristianismo, não é algo fantasma, não é fantasma, mas é fantástico, né? Jesus vem estar conosco. Ele vem estar conosco, vem nos alimentar, vem fazer parte da nossa vida, vem ser um conosco. Jesus abriu o Espírito para que eles compreendessem as Escrituras, dizendo:
Assim está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressuscitasse ao terceiro dia. E em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus veio para nos salvar. Amém? Aleluia! Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar vida a partir do nosso querer, da nossa entrega, a partir da nossa nós cedermos ao ensinamento dele. Ele veio trazer a conversão e o anúncio da palavra. A gente muitas vezes só quer ouvir falar, né, que Jesus é misericordioso, que Jesus é bondoso, que Jesus ele não guarda mágoa, não guarda rancor, ele não fica anotando os nossos pecados. É verdade, mas ele também nos pede a conversão. Ele nos chama a uma mudança de vida. Ele nos chama a estar junto dele e viver o que ele ensina na vida de Jesus. Para andar com ele é preciso estarmos constantemente buscando a ele, buscando na Eucaristia, no pão da vida. Foi assim que Jesus foi reconhecido. Quando nós não vemos Jesus, quando nós não comemos o pão da vida, nós ouvimos falar de Jesus, mas nós não experimentamos a Ele. E muitas vezes nós confundimos porque nós não tivemos os olhos abertos para reconhecê-lo, assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, que reconheceram Jesus ao partir do pão. Assim como os apóstolos do Senhor, que abriram seus corações, abriram sua vida, deram ali daquilo que traziam para que Jesus pudesse também comer com eles, não porque Jesus estivesse com fome, mas porque Jesus queria mostrar a eles que ele é de verdade, que ele é uma pessoa. É isso. Jesus não é uma história. Jesus não é um fantasma. Jesus não é um vento lançado pelo mundo afora, pelo ar, mas Jesus é uma pessoa que vive e quer também que nós vivamos a vida que ele trouxe para nós. E a vida que Jesus trouxe para nós, talvez para nós chegarmos lá, é preciso renúncias, é preciso muita coisa, é preciso nós escutarmos, é preciso nos despojarmos para fazer a vontade dele. Mas ao sermos conduzidos por ele, estarmos de mãos dadas com ele, participando da vida de Jesus através da palavra, através da Eucaristia, nós vamos sendo conduzidos para onde ele preparou para todos nós, que é no reino da eternidade, no reino dos céus. Deus abençoe você, Deus te faça acolhedor e não ignore a presença do Senhor na sua vida, na sua casa. Não ache que Jesus seja um fantasma para te amedrontar, para atrapalhar a sua vida. Mas ele veio para te ajudar, para te conduzir, para te salvar. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria! Bom domingo!